A gente vai primeiro apresentar os números da pesquisa Datafolha, agora da véspera do segundo turno das eleições, começando pelo Rio de Janeiro. O Marcelo Crivella caiu em relação à última pesquisa de 46 para 43 pontos do total de votos, enquanto o Marcelo Freixo subiu de 27 para 30% do total de votos. Entre os votos válidos, que são aqueles que definem a eleição, Crivella tem 58% dos votos válidos e Marcelo Freixo 42%. Houve uma queda aí de 10 pontos de diferença entre um candidato e outro, enquanto o número no total de votos brancos e nulos e indecisos se manteve o mesmo. Paulino, como é que a gente pode interpretar essa movimentação ascendente do Freixo e descendente do Crivella? Dá tempo de virar o jogo até domingo? Crivella é franco favorito, deve provavelmente vencer a eleição, mas é importante observar essa curva que nós vimos. Em 4 dias, a última pesquisa foi no dia 25, em 4 dias a diferença entre os dois caiu de 26 para 16 pontos. Então é uma aproximação rápida, né, e significativa. Pode ser que, eu não descarto a possibilidade de ocorrer um fenômeno como ocorreu em várias cidades no primeiro turno, inclusive no Rio de Janeiro, de mudanças de última hora, inclusive no dia. Zanini, o que você acha? Quais são os fatores que podem ter colaborado aí para essa mudança, essa mudança mais brusca, né, em relação à pesquisa anterior? O Rio de Janeiro, o segundo turno foi muito agressivo. O Marcelo Freixo, candidato ao PSOL, ele no primeiro turno, ele fez um primeiro turno moderado, digamos assim. Ele tem uma imagem de um político conciliador, um deputado que sempre priorizou propostas. A partir do momento que ele passa para o segundo turno, em que aí polariza dele com o Crivella, e que o Crivella já imediatamente abre uma distância considerável do Freixo, o Freixo muda a estratégia no segundo turno e começa a ter uma estratégia muito mais agressiva no segundo turno contra o Crivella, explorando especialmente o passado do Crivella, ajudado também por reportagens, né? Os meios de comunicação, inclusive a Folha, passaram a esmiuçar o passado do bispo Marcelo Crivella, que é bispo licenciado da Igreja Universal e que deu declarações muito polêmicas em anos passados, né, em anos anteriores. Declarações até resvalando na homofobia, na intolerância, músicas, uma música, por exemplo, ironizando um episódio que ficou famoso nos anos 90, que um bispo chutou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, criou praticamente uma guerra santa com os católicos. Então, a exploração desses fatos da vida pregressa do Crivella, mais uma certa soberba do Crivella, que não participou de debate, de entrevista, talvez tenham feito algum efeito e levado a esse certo estreitamento, embora ainda a margem pró-Crivella seja folgada. Bernardo, você teve ontem no debate, né, entre os candidatos à Prefeitura do Rio. Como é que foi os bastidores aí dessa discussão? Havia ainda uma suspeita de que o Crivella talvez não aparecesse, né, como ele se esquivou de muitos embates aí ao longo da campanha. Como é que foi esse encontro dos dois? Exato. Boa noite, gente. Havia essa suspeita de fato. O Crivella já tinha faltado a 2 debates de televisão, ele cancelou a participação no SBT e a TV Record, que pertence à Igreja Universal, ao tio dele, Edir Macedo, cancelou o seu debate alegando motivos técnicos. Então, era um comportamento recorrente, ele também deixou de dar entrevistas para vários veículos de comunicação, inclusive para a Folha, sentindo-se já numa vantagem que o permitia se ausentar do debate político. Isso mudou um pouco essa semana, foi perceptível aí na campanha do Crivella, as pessoas já com um pouco de receio do ritmo da queda que ele começava a apresentar nas pesquisas, e, portanto, ele foi lá para o debate da Globo. O que a gente viu no debate da Globo ontem foram estratégias completamente distintas. O Freixo, como todo candidato que está atrás, tentando provocar o embate, tentando partir para o confronto, e o Crivella, olimpicamente, ali tentando desviar de todo tipo de polêmica. E fazendo, enfim, isso levou até a situações inusitadas. Por exemplo, no primeiro bloco, que é o bloco de maior audiência, onde os candidatos costumam sacar os seus trunfos principais, o Crivella fez perguntas sobre a preservação de animais.
o tipo de tema que nunca vem, né, numa disputa majoritária tão importante quanto a do Rio. É uma clara estratégia dele de tentar evitar o confronto. Acho que essa pesquisa, o Mauro vai poder dizer melhor que eu, já pega um pouco, né, o resultado do debate da Globo, né? Muita gente dizendo, acho que acima de 40% dos entrevistados dizendo que acompanharam o debate, não é isso, Mauro? 51% assistiram o debate, pelo menos em parte, 30% assistiram inteiro, 21% parte do debate, o que é um bastante, número, né, significativo. Mais da metade dos eleitores acompanharam pelo menos alguma parte do debate de ontem. Então isso indica que talvez o Crivella estivesse certo de fugir desse tipo de situação, né, pelo resultado que a gente está vendo. Nós perguntamos quem se saiu melhor no debate, e esse resultado costuma acompanhar um pouco a proporção de intenção de voto. Então 31% disseram que foi o Crivella, 24% o Freixo. Então no total de eleitores do Rio de Janeiro, uma leve vantagem do Crivella no desempenho do debate. Mas há alguns dados ainda de detalhes da pesquisa que são importantes para se levar em conta. Por exemplo, a gente tem 91% que se dizem totalmente decididos, mas há 8% ainda que ainda podem mudar o voto. E a maior taxa dos que podem mudar o voto são aqueles que dizem que vão anular ou votar em branco, que é justamente o segmento que o Freixo mais atacou, mais insistiu agora nesse segundo turno. E de alguma forma fez efeito porque foi justamente desse segmento, os que pretendem votar em branco ou nulo, que os votos migraram mais para o Freixo. Inclusive no Rio de Janeiro houve um movimento muito forte no segundo turno de defesa do voto nulo, né? E talvez os percentuais de votos nulos e brancos e de abstenção no segundo turno sejam muito grandes, porque o segundo turno no Rio de Janeiro tem um fenômeno muito interessante, porque é uma cidade muito dividida nesse momento. Então, você tem a turma do Marcelo Freixo, que são classe média, intelectualizada, pessoal da Zona Sul, a turma do Leblon, Ipanema, Copacabana, ali o Freixo reina. E você tem o Crivella na Zona Oeste, nos bairros mais afastados, etc. Sim. Agora, existe uma camada de eleitores do Rio de Janeiro, que seriam talvez aí os equivalentes aos nossos coxinhas aqui em São Paulo, que são as pessoas aí, eu não sei, eu não sou carioca, mas talvez o pessoal da Barra da Tijuca, eu não sei de onde, de pessoas aí de um nível de renda um pouco mais alto, mas que não tem essa simpatia que a classe média de esquerda da Zona Sul tenha para o Freixo, mas também tem horror e ojeriza ao Crivella. Então esse pessoal está meio órfão, e talvez nos últimos dias essa turma aí que está indecisa ou até defendendo o voto nulo se decida para algum lado. De fato, quando você olha o detalhe da pesquisa, desculpa, Bernardo, rapidamente aqui, apesar do Crivella ganhar em todas as faixas etárias, você tem claramente uma divisão por escolaridade, né? A faixa de as pessoas com ensino superior completo, o Freixo tem 43%, enquanto o Crivella tem 29%. E enquanto as duas faixas salariais mais baixas o Crivella ganha, o Freixo tem uma vantagem grande nas duas faixas salariais mais altas. Desculpa, Bernardo, você ia falar? Não, é verdade. Eu chamaria atenção só para dois fenômenos interessantes. O primeiro é que a Zona Sul do Rio, que é a área que concentra o maior IDH em renda, ela tem um peso relativamente muito pequeno no eleitorado da cidade. Embora ela tenha mais visibilidade, enfim, mais concentra os artistas, os chamados formadores de opinião e tal, e de fato agora ela esteja pendendo para o Freixo, ela tem um peso geral pequeno no Rio de Janeiro. Tanto é que, por exemplo, no primeiro turno, na região de Ipanema e do Leblon, o candidato mais votado foi o Carlos Osório, do PSDB. E na cidade inteira ele ficou em 6º lugar. É impressionante como é que isso demonstra aí a falta de peso, né, eleitoral da Zona Sul do Rio. Outra coisa que me chamou a atenção na pesquisa de hoje, talvez o Mauro possa comentar também, é o corte religioso. Desde o começo a gente vê que o Crivella ele parte de um patamar alto no Rio de Janeiro em razão da adesão maciça dos evangélicos a ele. Hoje, entre os votos válidos, ele está chegando quase a 92% no segmento de evangélicos pentecostais, né, que inclui, por exemplo, a Igreja Universal, da qual ele é bispo. Agora, entre os católicos, salvo engano, pela primeira vez, o Freixo aparece numericamente à frente. O Freixo tem
na pesquisa de hoje, 52 contra 48 do Crivella em votos válidos. Ainda seria um empate técnico, né? Mas eu acho que isso é significativo do tipo de campanha que a gente teve nas últimas semanas. Que o Freixo insistiu muito, bateu muito na tecla da rejeição universal, da coisa do Crivella pedindo dinheiro, pedindo doação, pedindo dízimo na TV. Então, esse tipo de coisa eu acho que começa a fazer um efeito no eleitorado católico, que ainda é o maior percentual relativo aqui no Rio. E são justamente os evangélicos, tanto pentecostais quanto não pentecostais, os que têm maior certeza do voto e têm maior convicção do voto. Então, esses, de fato, é muito difícil de mudar. E seria fundamental, caso o Freixo cresça mais um pouco, né? Essa curva continue até amanhã, a curiosidade é saber se ele vai ter força de convencer parte do eleitorado que mora em regiões mais distantes, mora na periferia, onde se concentram mais também os evangélicos. Então, você mencionou como esses movimentos são rápidos hoje em dia, né? Quais são os fatores que corroboram para uma mudança de última hora, assim, Mauro? Principalmente no primeiro turno, a internet teve muita influência. Quando a gente pergunta diretamente para o eleitor se ele leva em conta as notícias de Facebook, de Twitter, enfim, as notícias de internet, não há um grande contingente que diga que sim. Uhum. Mas essa influência ela é mais indireta, ela é às vezes não percebida pelo próprio eleitor. E as redes sociais, a popularização das redes sociais, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, mais de 70% têm acesso às redes sociais, à internet, faz com que a forma de pensar, a forma de decidir, não só em relação à eleição, mas em relação a tudo, né? Faz com que as decisões sejam mais rápidas, as mudanças sejam mais rápidas, porque o fluxo de informação é a jato e atinge muito mais pessoas. E no caso do resultado do Datafolha no Rio de Janeiro, como a gente tem só 8% de indecisos, mas você disse que o percentual daqueles que aderiram ao Freixo saiu menos dos indecisos e mais desses 19% que haviam declarado o voto branco nulo, quer dizer, então existe de fato uma possibilidade aí. Eu diria que a possibilidade maior é que essa diferença seja menor amanhã com vitória do Crivella, mas não descarto a possibilidade de uma surpresa no Rio de Janeiro. Você acha que se houvesse talvez mais uma semana de campanha, poderia haver uma virada, por exemplo? É difícil dizer. Principalmente pela convicção do voto dos evangélicos, né? E Rio de Janeiro é uma das cidades mais evangélicas do Brasil. Eles têm um peso muito importante. Então, não sei, não saberia dizer. Como o eleitor está diante agora da decisão e agora começam a fazer efeito tudo o que acontece a partir de agora, o próprio resultado da pesquisa vai ser discutido, noticiário do fim de noite, as manchetes do jornal de amanhã, a eleição se torna o tema principal de muitas mesas, né, de bares em casa. É agora, nesse momento, que começa a se dar a decisão final. Então, por isso que eu não descarto uma surpresa amanhã. Você quer fazer um comentário último sobre isso, Bernardo? Não, eu queria dizer o seguinte, somando os brancos, os nulos indecisos, de hoje, um contingente de 27% de cariocas sem definir o voto. Eu acho que é um dado impressionante. Demonstra, em primeiro lugar, a insatisfação de uma parcela importante da cidade, né, com o resultado do primeiro turno, quer dizer, com os dois candidatos aí que estão disponíveis para a escolha, mas também, por outro lado, acho que é importante ressaltar que esses eleitores, esses 27% de eleitores cariocas, eles vão acabar decidindo a eleição, seja pela ação deles, aderindo ao candidato, seja pela não ação, se abstendo, votando branco ou nulo. E tem um outro detalhe no Rio de Janeiro que nós percebemos hoje, que a cidade está em clima de feriadão. Bastante gente... Teve um feriado lá, inclusive, né? Ontem, Dia né? do servidor, ontem. Ontem teve feriado do Dia do Funcionalismo Público, que inclusive aliviou bastante o trânsito e foi bom para nós, repórteres, que tínhamos que chegar até o Projac, que é muito longe, para acompanhar o debate da Globo. E na semana que vem tem o feriado de finados, né?
enfim, acho que talvez alguma parcela do eleitorado tenha tomado a decisão de viajar e não votar nesse domingo. Agora, não me parece ser um fenômeno assim tão forte quanto, por exemplo, em 2008. Em 2008, isso foi determinante para a eleição do Eduardo Paes, num confronto bastante acirrado com o Gabeira. Eu não sei se nesse ano vai fazer tanta diferença assim, porque a diferença entre os candidatos, a distância entre os candidatos ainda está muito dilatada. A menos que amanhã a diferença seja menor, a disputa seja mais acirrada, aí pode fazer alguma diferença e eu diria que seria favorável ao Crivella, porque quem viaja é mais a classe média, que é o perfil do eleitor do Freixo. Vamos dar uma olhadinha agora, então, no resultado da pesquisa em Belo Horizonte, onde também o percentual de indecisos ou aqueles que vão votar em branco e nulo é maior, inclusive, do que o Rio de Janeiro, somando aí 29% do total de votos. Em Belo Horizonte, a gente teve uma virada desde a última da pesquisa de 11 de outubro, quando o João Leite, o tucano João Leite, tinha 36% dos votos, foi para 31%, agora subiu para 34%. E o Alexandre Calil, do PHS, tinha 29%, foi para 34%, agora 37%. Se a gente considerar os votos válidos, são aqueles descontados os votos em branco, nulo e aqueles indecisos, o Alexandre Calil tem 52% dos votos, enquanto o João Leite tem 48%. Zanini, o que isso significa do ponto de vista do tucanato, né? O João Leite é o candidato aí do Aécio Neves, tinha uma folga relativa ali em relação ao seu oponente e, de repente, se viu em segundo lugar nas eleições. Das grandes cidades, é a eleição mais emocionante de todas, é a de Belo Horizonte, completamente indefinida, completamente em aberto, os dois candidatos com chances reais de vencer, como indica esse empate técnico. E também uma das eleições com consequências nacionais mais importantes, porque é o quintal do Aécio Neves. O João Leite, embora não seja pessoalmente muito ligado ao Aécio Neves, não seja uma pessoa, não dá para chamar o João Leite de poste do Aécio Neves, até porque o João Leite tem uma trajetória própria, é deputado estadual há muitos mandatos, já tentou ser prefeito antes, não venceu, mas é o candidato do PSDB, é o candidato apoiado pelo Aécio, é o candidato do partido do Aécio, e o Aécio precisa muito dessa vitória, especialmente por uma questão de política interna no PSDB. O PSDB, como a gente sabe, tem 3 pré-candidatos para a presidência de 2012, Geraldo Alckmin, José Serra e Aécio Neves. E os 3 vão se engalfinhar daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano e meio por essa candidatura. Geraldo Alckmin teve uma vitória muito expressiva aqui em São Paulo, ao tirar esse sim um poste, João Dória, que ele tirou do bolso do colete e transformou em prefeito eleito no primeiro turno. O Aécio Neves precisa fazer algo, talvez não com o mesmo grau de espetáculo, como foi aqui em São Paulo, mas alguma coisa parecida para tentar equilibrar um pouco mais o jogo. Se o João Leite ganhar, o Aécio sai bem dessa história e um pouco nivela o jogo. Se perder é um desastre, porque aí já seria a segunda eleição seguida em que o Aécio Neves não consegue ganhar nem na sua própria casa. Em 2014, ele, candidato a presidente da República, perdeu a eleição em Minas Gerais, o governador eleito foi Fernando Pimentel do PT. E se não tivesse perdido em Minas Gerais, talvez até tivesse sido eleito, porque a diferença para Dilma Rousseff foi pequena. Então, é uma eleição, além de muito emocionante, com consequências muito importantes e interessantes para o cenário nacional. E, além o próprio número já mostra a indefinição, mas quando a gente observa o total de votos, onde Calil tem 37% e João Leite 34%, a diferença aí é até menor um pouco, é de 3 pontos percentuais. Está dentro da margem de erro isso? Sim, totalmente dentro da margem de erro. E há 19% que pretendem votar em branco ou nulo e 10% que não sabem, ou seja... Quase 30%, né? Quase 1/3 do eleitorado sem candidato até esse momento. Que mostra uma rejeição grande dos dois, né? Dois ex-integrantes do Atlético Mineiro, né? Exatamente. Isso é interessante, viu, Bernardo? Na última pesquisa que a gente fez na última terça-feira, nós vimos que o Calil é o preferido dos atleticanos, 51% dos atleticanos. Vocês fizeram esse recorte? E o Leite é o preferido dos cruzeirenses, 40% a 24% contra o Calil. Apesar de ter sido goleiro do Atlético Mineiro. Mas isso é porque eu faço explicar que o Calil foi presidente do Atlético Mineiro recentemente, então ele é uma pessoa
com uma rejeição muito grande entre os cruzeirenses. E o João Leite foi goleiro nos anos 70, nos anos 80, está mais distante, né? O ódio, digamos assim. Não, e o Calil também, né? E o Calil levou o Atlético Mineiro a montou o time, contratou o Ronaldinho Gaúcho e campeão da Libertadores. Foi campeão da Libertadores. Os cruzeirenses não perdoam isso. Mas o que é interessante é que como os dois são ligados ao Atlético, a taxa de 100 candidatos é muito maior entre os cruzeirenses do que entre os atleticanos. A gente tem 34% de cruzeirenses ou indecisos ou que pretendem votar em branco ou nulo. Ou seja, o futebol pode ajudar a decidir aí. Nesse caso, misturou um pouco aí o futebol com a política. Algum comentário aí, Bernardo, sobre o resultado em BH? Não, eu acho que é interessante essa observação sobre a diferença geracional, né? O Calil era um cartola polêmico, é algo parecido um pouco como o Eurico Miranda, aqui no Rio de Janeiro, no Vasco. É um cara que faz declarações polêmicas, estava sendo nos programas de futebol, se envolvia pessoalmente lá nas brigas com a arbitragem. Então ele é uma figura muito mais presente, acho que no imaginário do torcedor, do que o João Leite, que foi um goleiro na década de 80. Enfim, numa época que o Atlético não ganhou tanto assim. Aliás, perdeu uma final do Brasileiro para o Flamengo em 80, ele era o goleiro. Agora, o Calil, acho que vale chamar a atenção para o fenômeno que ele tem também uma analogia com a eleição do João Dória em São Paulo. O Calil, ele baseia toda a campanha dele, desde o primeiro turno, no discurso de que ele não é um político. E o slogan dele chega a ser engraçado, chega de político, é hora de Calil. A campanha, para quem não é de Belo Horizonte e pode procurar os programas no YouTube, chega a ser engraçada. Ele bota em alguns comerciais, ele usa as inserções de 2008, quando o prefeito Márcio Lacerda foi eleito pela primeira vez, em que apareciam lado a lado o Fernando Pimentel, do PT, e o Aécio Neves, do PSDB, se unindo, pedindo voto para aquele candidato. Então ele bota lá os dois políticos juntos, mostra o pedido de voto, depois ele entra e fala: chega de político, é hora de Calil. Quer dizer, ele está jogando com a rejeição da classe política toda, tanto do PT quanto do PSDB. E parece que está dando certo, né? Assim como o João Dória se elegeu dizendo que não era político, era um empresário, o Calil está dizendo que não é político, é um cartola e tal, e, enfim, surpreendentemente, tem grande chance de virar essa eleição no segundo turno. Agora, uma coisa interessante em Belo Horizonte é que também, nas últimas 2 semanas, houve um processo que os marqueteiros chamam de desconstrução muito pesado em cima do Calil. Tanto é que você vê a trajetória das pesquisas, o Calil ultrapassa o João Leite, mas aquele X que se faz, ele não aumenta, né? Sim. Quer dizer, há ultrapassagem, mas há uma estabilidade, até uma pequena recuperação do próprio João Leite. Sim. Por quê? Porque nas últimas semanas houve uma artilharia pesadíssima da campanha do João Leite contra o Calil. O Calil é um empreiteiro, é um empresário com várias empresas e houve a revelação nos últimos dias de que vários problemas trabalhistas nas empresas dele. Que até gerou uma gafe terrível, né? Que ele falou, exatamente, que ele falou no debate que roubo, mas não peço propina. Também acusações de trabalho escravo, trabalho na verdade análogo à escravidão, não exatamente trabalho escravo, dívida para o IPTU. Então, essa artilharia pesada em cima do Calil, empresário, gestor, né? Quer dizer, se o Calil estava querendo emular o João Dória, gestor aqui em São Paulo, está mais difícil depois dessas revelações. Isso talvez tenha um efeito, né, na eleição. E o Aécio sentindo o risco de derrota, ele se envolveu mais pessoalmente agora nessa reta final. Apareceu na TV, ele não era uma figura muito explorada na propaganda do João Leite, apareceu agora nessa última semana. Então também uma eventual derrota do João Leite vai ter um custo político ainda maior para ele, né? E só para aumentar a indecisão, a indefinição lá em Belo Horizonte, além dos 10% de indecisos, há ainda 11% que admitem que podem mudar o voto. Então, em eleições tão acirradas quanto essa, isso pode ser importante. E só para terminar, o debate, apesar desse acirramento, não despertou tanto interesse quanto no Rio de Janeiro. A audiência total do debate foi de 38% que assistiram, pelo menos em parte, 28% assistiram inteiro. E na definição ali de quem saiu melhor, assim como na intenção de voto, há um empate também. 22%
acha que foi Calil e 21% João Leite. Ou seja, tudo pode acontecer. É totalmente indefinido, de fato, essa eleição. Vamos dar uma olhadinha, então, agora no resultado de Recife, que é a terceira e última capital pesquisada pelo Datafolha, ontem e hoje, onde Geraldo Júlio, do PSB, tinha 47% das intenções do total de votos em 11 de outubro, foi para 50% em 25 de outubro e agora, nesse último resultado, 51% do total de votos. Enquanto João Paulo, do PT, tinha 34% em 11 de outubro, continuou com 34% e teve uma leve subidinha aí, 35% do total de votos. Se a gente considerar os votos válidos, aqueles que definem a eleição, o Geraldo Júlio tem 60% dos votos e João Paulo 40%, aí a coisa parece que está totalmente definida, né, Sim, Mauro? dificilmente deve mudar, até pelo desenho da linha de intenção de voto, mostra uma estabilidade que provavelmente vai continuar amanhã também. O João Paulo é um ex-sindicalista que já foi prefeito de Recife, reeleito, se não me engano. E o Geraldo Júlio, que é o prefeito atual, é o poste do Eduardo Campos, foi secretário dele de governo. Exatamente. E deve ter feito um bom mandato para estar aí tão à frente, né? São duas coisas, né? A variação do mandato dele e também a rejeição ao PT. Né? O PT, ironicamente, o Nordeste, que nos anos Lula e Dilma também, sempre foi um reduto petista, um reservatório de votos muito grande para o PT, com muitas capitais, muitas cidades. O Nordeste abandonou o PT completamente. O PT não vai ganhar nenhuma capital no Nordeste, não deve ganhar nenhuma cidade importante, cidades médias. Além de Recife, disputa em Vitória da Conquista na Bahia, mas também está atrás. Então o PT vai ficar nas cidades pequenas, no Nordeste, alguns bolsões na Bahia, Piauí, Ceará, mas só cidades pequenas. E a própria turma do PT lá em Recife diz que o João Paulo é uma pessoa muito de baixa rejeição, né? Uma pessoa muito doce, ele faz meditação zen, é verdade, ele levita e por aí vai. Ele é uma pessoa muito simpática, muito afável, foi um bom prefeito, foi bem avaliado, até que foi reeleito e inclusive elegeu o sucessor do PT em 2008, que depois não foi reeleito em 2012. Então o João Paulo, o problema não é o João Paulo. O problema ele é mais uma vítima do antipetismo. É um pouco a força daquela turma que o Eduardo Campos montou, né, que tem como destaque o Geraldo Júlio, prefeito de Recife, e o Paulo Câmara, governador de Pernambuco. Esse núcleo de poder é muito forte, muito estabelecido, e o PT sofrendo, apanhando por todos os motivos que nós sabemos. Mauro, alguma observação? Acho que tem um fator adicional aí nas dificuldades do João Paulo, que é o fato dele ter feito o sucessor em 2008, o João da Costa, que foi muito mal avaliado. Verdade, muito mal. Ele empenhou o prestígio dele na eleição do João da Costa, que acabou sendo um prefeito mal avaliado, que rompeu depois com o seu padrinho político, com o João Paulo. Então ele fica pagando um pouco esse preço até hoje. Muito mal comparando, é um pouco aquele drama que o Paulo Maluf viveu em São Paulo depois da eleição do Celso Pitta, né? Nunca mais conseguiu se eleger para um cargo majoritário. É isso aí. Mauro, alguma observação aí sobre Recife? Não devemos ter nenhuma surpresa aí, nem a parcela de indecisos é grande o suficiente para alterar aí Não, o Recife jogo, né? Tem todo o desenho de uma eleição que deve confirmar esses resultados aqui da pesquisa de véspera. Não há indícios de que isso deva mudar.